Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre as VPNs que cresceram 700% no Brasil depois da suspeita, né, de que o X vai ser bloqueado aqui no Brasil, depois que a plataforma X fechou seu escritório aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre isso, porque na verdade esse eventual bloqueio às plataformas e também às redes de VPN tem uma série de problemas do ponto de vista jurídico, né? Para pensar. O Alexandre de Moraes está bloqueando o X no Brasil porque supostamente o X desobedeceu uma ordem do Alexandre de Moraes, né? Agora, por que isso dá o direito do Alexandre de Moraes de bloquear, por exemplo, as VPNs? A Proton VPN, por exemplo. O que ela fez de errado? O que ela descumpriu de ordem no Brasil? Nada. Por que ela estaria sendo bloqueada aqui no Brasil no final das contas, né? Ou seja, essa ação do Alexandre de Moraes é mais uma ação autoritária, excessiva, totalmente sem cabimento e que só mostra o desespero daquilo que eu venho falando para vocês. Esse Estado hierárquico enorme lutando contra uma coisa que é simplesmente impossível ele controlar. Nem a China consegue impedir o pessoal de acessar a internet, de bloquear site, esse tipo de coisa. E aí fica o pessoal do Alexandre de Moraes chateadíssimo, porque não tem mais os poder na mão dele, né? O poder está esvaindo da mão dele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Arthur, instale uma VPN agora, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a busca por VPNs no Brasil cresceu 700% depois que a plataforma X encerrou as operações no país. Isso porque, no final das contas, o motivo por trás do encerramento é que muita gente imaginou que isso implica no fim do serviço do X no Brasil. E todo mundo quer continuar usando o X, né? Aliás, esse é o grande ponto que eu falo para vocês. Se eventualmente chegar a ordem de proibição do X no Brasil, o Alexandre de Moraes vai estar punindo os brasileiros, não a plataforma X. A plataforma X, é verdade, ela vai ter um prejuízo financeiro, ela vai parar de receber publicidade aqui do Brasil, mas a verdade é que no final das contas, no frigir dos ovos, o que ela recebe aqui do Brasil já não é uma quantia tão significativa assim, não em relação ao negócio mundial dela, não é algo tão significativo. Ou seja, essa medida do Alexandre de Moraes vai, se acontecer, ressaltando, não há ainda certeza de que ele vai proibir o X no Brasil, e como eu falei no outro vídeo, de fato, eu acredito que o STF está numa encruzilhada se ele vai comprar essa briga ou não, por uma série de aspectos, né? O primeiro aspecto é que ele comprar essa briga com o X aqui no Brasil, ele não vai estar punindo o Elon Musk, vai estar punindo os brasileiros, vai criar um monte de inimigos aqui no Brasil sem conseguir resolver o problema central dele, que é fazer o X obedecer, fazer o Elon Musk obedecer, né? O fato é que nem a Europa tem coragem de fazer isso. Há muito tempo que a Europa está falando em banir o X, em proibir o X e não sei o que lá. Nem eles têm coragem de fazer isso. Você acha que o Brasil vai ser significativo nessa história, né? Enfim, vai acabar sendo uma punição para nós brasileiros que não fizemos nada de errado. Não foi a gente que bloqueou ou deixou de bloquear as pessoas que o Alexandre de Moraes, por algum motivo, não gosta e mandou que fossem bloqueadas. Então, ou seja, é uma medida que eu acho que lá no STF isso está tendo alguma resistência, que as pessoas estão pensando duas vezes antes de fazer essa medida. Não sei, vamos aguardar o que acontece, né? Como eu falei no outro vídeo, tem indicações que o pessoal planeja chutar isso para... Ah, não, foi culpa do pessoal da equipe do Moraes e vamos em frente e deixa isso para lá, né? Pois bem, o crescimento exponencial de busca de VPN aqui no Brasil é pelo motivo muito simples de que não tem problema. Se o Alexandre de Moraes proibir o X no Brasil, basta você usar uma VPN e você acessa o X normalmente, né? E mais do que isso, se isso acontecer realmente, se a gente vê, como já acontece em vários países, tá? Irã, China, esses países onde o X é proibido e outras plataformas são proibidas, usar VPN é uma coisa comum. Todo mundo tem VPN instalado no celular na China. Todo mundo, 100% das pessoas, ninguém usa o celular direto sem VPN, né? É um risco muito grande, né? E aqui, ó. Aqui, ó. E se você está pensando, se o Twitter não cair no Brasil, eu uso uma VPN para acessar, kkkk, lembre-se que o Moraes já decidiu no passado que qualquer pessoa que usasse subterfúgios tecnológicos para burlar o bloqueio do Telegram poderia ser multado em R$100 mil
por hora, né? Ó que coisa, caramba, 100 mil reais por hora, né? Tá vendo? Não adianta você tentar burlar o Xandão. O Xandão é foda. Ele não quer nem saber da lei, não quer nem saber de nada, né? Eu não sei não. Eu vou continuar usando o X até por desobediência civil mesmo que caia a multa para mim. Mas o fato é o seguinte, o Xandão não pode me multar. Eu não sou parte nesse caso aí. Ele mandou uma ordem para o X desobedeceu. Ele pode usar todos os recursos para atingir o X. Eu não sou parte nesse processo, eu não desobedeci nada. Que história é essa de eu não poder usar uma VPN? Eu, por acaso, uso VPN, por quê? Porque eu sou um especialista em segurança da informação. Eu sou uma pessoa preocupada com a privacidade dos meus dados. Eu não estou usando VPN para burlar a ordem do Xandão. Eu estou usando VPN, e você deveria usar VPN também, para evitar que os dados sejam roubados por hackers. Esse é o motivo de eu usar VPN. O Xandão não pode me proibir disso, porque isso é uma atividade lícita, é um direito do cidadão se preocupar com a privacidade dos seus dados e, portanto, usar VPN. É um recurso que não tem nada a ver com essa briga do Xandão com o Twitter. Então, eu já estou adiantando para vocês aqui qual que seria uma possível defesa minha nesse caso, para dizer que não tem nada a ver. Eu não usei subterfúgios para contornar a ordem dele. Eu usei VPN para proteger os meus dados sigilosos, meus dados pessoais, né? O Barroso disse que não, plataforma que descumpre ordem deve ser impedida de atuar. Perfeito, Barroso. Agora, eu não descumpri ordem nenhuma. Por que eu sou proibido de usar o X? Por que você quer privar os brasileiros de uma ferramenta que é usada por uma grande quantidade deles, inclusive para motivos profissionais? Pergunte a qualquer jornalista. O X é uma ferramenta de trabalho do jornalista indispensável. É a principal fonte de notícias, de informações para quem está buscando esse tipo de coisa. Então, no final das contas, ele está punindo a gente por algo que não tem culpa da gente, a gente não teve nada a ver com isso, e ao invés de punir o X como ele acredita, né? E como eu falei para vocês, pior ainda é você entender isso do lado das VPNs, né? Segundo surge aqui a informação, né, a gente já falou sobre isso ontem também, a Proton VPN está com problemas para você baixar a VPN aqui no Brasil, muito provavelmente porque o Alexandre de Moraes já deu uma ordem secreta, as ordens dele são todas secretas, tudo sigiloso, ele não abre nada, né? É o túmulo da justiça no Brasil, é o fim da justiça no Brasil. Ordem secreta era coisa... Sabe quem fazia a ordem secreta aqui no Brasil também? Os militares, na época da ditadura, era cheia de ordem secreta, decreto secreto, não sei o que lá secreto. Por quê? Porque sabe que é um absurdo, sabe que não tem consistência jurídica nenhuma. Eles estão tentando ganhar o coração e mente das pessoas, né, os corações e mentes das pessoas, e se eles fizerem a ordem aberta, eles sabem que eles vão ser considerados culpados. A culpa é deles, né? Então eles escondem a coisa achando que dessa forma, não é o Xandão que está proibindo VPN, é um erro, é um bug na VPN da Proton que está proibindo aqui, não sei o que lá. Enfim, eu não sei qual é a ordem secreta do Xandão, porque ela é secreta, né? Mas o fato é que ele está tentando fazer uma coisa impossível, que é censura na internet. Nem a China, que batalha nisso. A China é uma ditadura, a China não tem que se preocupar com o devido processo legal, com vazamento de informação. Se esse negócio que aconteceu aqui no Brasil tivesse acontecido na China, o jornalista da Folha já estava no paredão lá, e a família ainda tem que pagar a bala que vai ser usada contra ele ainda, né? Então lá na China não tem isso. E, no entanto, na China, o pessoal acessa a internet no mundo inteiro, ignora essas ordens absurdas. Eu já expliquei para vocês isso daqui. O grande firewall da China é uma grande peça de propaganda. Na prática, chineses usam as coisas no mundo inteiro, tem informação do mundo inteiro, criticam o Xi Jinping o tempo todo e não tem nada que o governo consiga fazer. A internet é essencialmente anárquica libertária. É o que eu falo para vocês, o libertarianismo, o mundo está caminhando em direção ao libertarianismo. Você tem duas opções que você pode fazer com esse caso. Você pode fechar o olho, igual o Xandão está fazendo. Não, eu vou fingir que eu ainda estou em 1970 e eu vou proibir as coisas e está proibido e tem que obedecer e não quero nem saber. E você vai bater no muro, porque não vai ter saída para isso. A coisa vai explodir lá na frente, porque no final das contas, quanto mais você se mexe para tentar calar a internet, mais você ensina a população a usar firewall, ensina a população a usar VPN, ensina a população a se livrar desses controles absurdos e menos poder você tem sobre a internet, menos capacidade de identificar as pessoas você tem na internet, né? E proibindo VPN, beleza, vamos bloquear as VPNs todas. Vou dar um aviso para vocês aqui, ó. Esse navegador que eu uso aqui chama-se Brave. É um navegador, não é uma VPN.
Mas se você clicar aqui, ó, VPN, ele permite que você inicie uma VPN. É que eu estou com ela ativada no meu computador lá do Rio, né? Aqui nesse aqui eu não cheguei a ativar a VPN nele. Mas é só você ativar a VPN, tem um trial de alguns dias que você pode usar de graça, depois é pago, tá? Aliás, como eu falei no meu vídeo sobre VPNs lá no canal SafeSource, tipicamente VPN é algo pago, tá? Tem VPNs gratuitas, mas tipicamente é algo pago. Também o Firefox também permite que você use VPN automaticamente no Firefox, então não tem problema, você não está instalando uma VPN. Eu instalei um navegador Brave, porque eu achei ele muito legal. Olha que coisa, eu consigo acessar o Twitter no Brave, né? Que coisa estranha, né? Eu nem sabia que eu conseguia acessar aqui, porque aparentemente o Alexandre de Moraes proibiu, né? Enfim, esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Essas ordens todas do Alexandre de Moraes podem ser contestadas na justiça. Ninguém sabe quanto tempo o Alexandre de Moraes ainda vai ter poder lá no STF. A situação está ficando cada dia mais difícil para ele. Mas o fato é que existem argumentos jurídicos enormes para você desobedecer essa ordem e não tem nada que ele possa fazer. Ah, mas ele vai multar a gente aqui, ó. Quem burlar o bloqueio do Telegram será multado em 100 mil reais. Né? Nossa, que coisa importante, né? Ou seja, você é punido porque uma outra empresa desobedeceu uma ordem do tribunal. Que história é essa? O que você tem a ver com isso? Você não é parte nesse processo, você não é parte nessa relação jurídica, você não tem nada a ver com isso. Você está usando uma ferramenta que você usa sempre, que você usa inclusive por motivos profissionais ou por motivos pessoais, pelo que quer que seja, né? Então, essa ordem, mais essa ordem do Alexandre de Moraes, é manifestamente ilegal e não deve ser cumprida por ninguém, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu suspeito fortemente que já tem gente conversando com o Alexandre de Moraes, que olha só, esse tipo de coisa vai acabar ficando mais feio ainda mais adiante, né? Não está na hora de esticar a corda mais ainda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Estejam preparados, baixem o VPN, instalem o VPN, mesmo que vocês não queiram pagar por agora o VPN, coisa e tal, fiquem preparados para isso. Eu não vou a lugar nenhum, vou continuar fazendo os vídeos lá no Twitter do mesmo jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.